Cultivo Online, capítulo 1016. Acusações graves. À medida que se aproximavam dos gigantes, Yuan podia sentir o olhar deles sobre ele e, com certeza, quando olhou para eles, os olhos deles estavam olhando diretamente para ele por algum motivo. Yuan queria ignorá-los, mas quando chegaram perto o suficiente da entrada da cidade, os gigantes de repente pararam na frente da entrada, bloqueando seu caminho. A família Huang ficou bastante perplexa com suas ações. Ao contrário das cidades fora do continente dos gigantes, a Fortaleza do Sul não exigia que eles pagassem nenhuma taxa de entrada, nem se importavam com o seu passado, então não havia literalmente nenhuma razão para bloquearem a entrada. Há algo errado, idosos? Huang Shen, pai de Huang Xiaoli, perguntou ao guarda em tom educado. Os guardas apontaram para Yuan e perguntaram: quem é você? Qual é o seu propósito? Yuan ergueu uma sobrancelha e disse com voz calma: eu sou Yuan e sou o guarda-costas deles. Os guardas se viraram para Huang Shen em busca de confirmação. Isso mesmo, ele é um guarda-costas que contratei para proteger minha família. Foi por causa dele que nós, e todos os outros no navio fomos capazes de sobreviver a um leviatã voador e chegar com segurança ao continente do gigante. Huang Shen assentiu. Você derrotou um leviatã voador? Os guardas pareceram surpresos ao saber de seus feitos. Os dois trocaram olhares por um momento antes de sair do caminho. Obrigado, idosos. Huang Shen curvou-se para eles antes de começarem a se mover novamente, entrando na Fortaleza do Sul logo depois. O que foi isso? Yuan perguntou a eles. Não sei, mas os gigantes respeitam e priorizam a força de alguém acima de tudo. Huang Shen balançou a cabeça. Assim que entraram na cidade, Yuan ficou pasmo com a paisagem lá dentro. Todos os prédios deste lugar eram enormes e cerca de 10 vezes maiores que os prédios que ele estava acostumado a ver, sem falar na quantidade de gigantes andando pela cidade, fazendo-se sentir realmente minúsculo neste lugar, como uma formiga. Além disso, ele também notou que os gigantes deste local realmente variavam em termos de tamanho. Alguns deles tinham apenas 4 metros de altura, enquanto havia gigantes de até 15 metros. Você provavelmente está se perguntando sobre os tamanhos deles, certo? Huang Xiaoli disse de repente para ele. Você está certo. Achei que todos os gigantes eram tão grandes quanto os guardas lá fora, mas não parece ser o caso. Ele assentiu. Depende da força de sua linhagem de mamute. Quanto mais pura e forte for sua linhagem, maiores serão. No continente do gigante, o tamanho de um gigante é semelhante ao talento inato de um cultivador. Então aqueles com um corpo menor são considerados lixo, enquanto aqueles com corpo grande são considerados gênios, explicou ela. Se você está surpreso agora, espere até ver gigantes do tamanho de uma montanha. Os olhos de Yuan se arregalaram. Tão grande quanto uma montanha? Não é de admirar porque eles se recusam a deixar o continente dos gigantes. Eles não serão capazes de fazer nada lá fora com corpos tão grandes. Algum tempo depois, eles foram para um hotel para se estabelecerem. Embora a maioria dos hotéis tenham sido construídos especificamente para gigantes, também havia hotéis construídos especificamente para humanos como eles. Uma vez dentro do hotel, Huang Shen reuniu todos lá e disse: vamos descansar hoje, mas a partir de amanhã, procurarei trocar nossos tesouros com os gigantes. Vou deixar 2 de vocês aqui para proteger minha família enquanto o resto irá me siga. Yuan franziu a testa ao ouvir suas palavras. Não poderei proteger todos eles se nos dividirmos em 2 grupos. Talvez eu devesse convencê-los a irem juntos. Mas eles têm um filho. Ele olhou para o menino de 7 anos ao lado da mãe. Talvez fosse realmente mais seguro deixar ele e a mãe aqui. Ele suspirou interiormente. Com tantos gigantes andando lá fora, as coisas podem ficar feias muito rápido se eles levarem uma criança tão pequena para fora. Afinal, ele era tão pequeno comparado a alguns gigantes que eles poderiam facilmente pisar nele por acidente e nem perceber. Claro, isso também se aplicava à mãe, que tinha a base de cultivo mais baixa além da criança que ainda era muito jovem para cultivar. No entanto, havia outro problema: os guarda-costas. Ele não estava nem um pouco confiante em suas habilidades. Na verdade, eles provavelmente serão inúteis, já que este teste foi inúmeras vezes mais difícil que o último teste, mas a força deles permaneceu a mesma do último teste. Em outras palavras, eles nada mais eram do que fardos. Além disso, esses caras. Yuan estreitou os olhos para os guarda-costas, seus pensamentos desconhecidos. Depois que Huang Shen terminou tudo o que tinha a dizer, Yuan se aproximou de Huang Xiaoli com um sorriso e disse-lhe em voz baixa: com licença, Xiaoli. Você se importa se eu pegar emprestado um pouco do seu tempo? Eu gostaria de falar para você em particular. Claro, ela assentiu atordoada, sentindo-se um pouco nervosa com a aura ao redor dele. Me siga. Yuan assentiu e a seguiu para outra sala. Depois de trancar a porta, ela perguntou a ele: então, sobre o que você quer conversar? Aconteceu alguma coisa? Você parece um pouco mais sério do que o normal. Sim, é sobre. Yuan começou a contar a ela o que estava pensando. Os olhos de Huang Xiaoli se arregalaram cada vez mais com o choque enquanto ela ouvia suas palavras. Você tem certeza disso? Essas são algumas acusações sérias. Ela exclamou em voz baixa. Ele assentiu com uma carranca séria. Eu não percebi isso antes porque ainda era inexperiente. Então vou provar isso para você primeiro.
Como você vai fazer isso? Yuan começou a contar a ela sobre seus planos. Sério, você quer que eu? Você confia em mim? Yuan perguntou de repente com uma expressão séria. Arrisquem minha vida para defender o navio e sua família Huang. Eu não faria nada para machucar você ou sua família. Eu prometo. Sei claro que confio em você. O rosto de Huang Xiaoli rapidamente ficou vermelho quando ela se lembrou do que tentou fazer com ele logo antes do ataque do Leviatã voador. Um momento depois, ela respirou fundo e acenou com a cabeça com uma expressão séria. Tudo bem, vamos lá. Obrigado. Você não vai se arrepender, eu prometo. Yuan sorriu. Os dois saíram da sala depois de conversar por mais alguns minutos. Está tudo bem, Yuan? Huang Shen se aproximou dele logo depois que ele saiu da sala com Huang Xiaoli. Pai, preciso falar com você. Mãe, você também, Huang Xiaoli disse de repente para eles. Huang Shen olhou para eles com as sobrancelhas levantadas, mas não fez nenhuma pergunta e seguiu Huang Xiaoli para outra sala. Assim que a família Huang foi embora, os outros guardas se aproximaram de Yuan e perguntaram: o que aconteceu? Está tudo bem? A jovem parecia muito irritada. Espero que você não tenha tentado confessar seu amor por ela agora. Você é apenas um guarda-costas. Conheça o seu lugar. A guarda-costas feminina disse a ele com um olhar zombeteiro. Yuan não levou a sério seus insultos e até riu. Não se preocupe, não é nada disso. No entanto, é verdade que algo aconteceu. Os guardas engoliram em seco, nervosos, enquanto esperavam que ele falasse. Eu diria a você, mas acho que seria melhor se a família Huang lhe contasse. Afinal, é problema deles. Ele encolheu os ombros, não querendo dizer nada a eles. Vamos, não seja assim. Qin Kai, que era o guarda-costas corpulento que guardava o quarto da família Huang com ele enquanto eles ainda navegavam, disse. Não quero perder meu emprego, então terei que me abster disso. Tanto faz, mantenha seu segredinho estúpido. Os outros guarda-costas balançaram a cabeça e pararam de incomodá-lo. Algum tempo depois, a família Huang terminou a pequena reunião e saiu da sala. Mas Huang Shen e sua esposa pareciam muito chateados por algum motivo. Isso deixou os guardas muito nervosos e todos se perguntaram internamente sobre o assunto. Huang Shen reuniu os guarda-costas novamente e disse: haverá algumas mudanças em nossos planos. Vou começar a trocar meus tesouros hoje, então quero que 2 pessoas me sigam. Ele olhou para Yuan e seu guarda-costas Dong Zhou. Yuan e Dong Zhou, vocês virão comigo. Xiao Li, vocês também virão comigo. O resto de vocês ficará para trás para proteger minha esposa e filho. Não deixe ninguém além de nós entrar neste lugar, não importa o que. Sim, todos eles disseram. Antes de partirem, Huang Shen disse à esposa em voz baixa. Como temos muitos tesouros, deixarei metade deles com você. Se alguma coisa acontecer conosco, quero que você pegue os tesouros e vá para casa. Não diga algo tão ameaçador. Contanto que você tenha Yuan com você, ele irá mantê-lo seguro. Ela disse com um sorriso. Yuan deixou o hotel com seu grupo logo depois. Assim que saíram, Dong Zhou não pôde deixar de perguntar. Desculpe se estou fazendo barulho, mas o que foi isso? Eu vou te contar sobre isso daqui a pouco, Huang Shen disse. Dong Zhou nunca viu Huang Shen tão sério antes, o que o deixou preocupado também. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.